Tiago, então, você tem uma atuação dentro dos movimentos sociais na comunidade de Davinópolis já há quanto tempo? Olha, a gente vem trabalhando alguns setores dentro de Davinópolis, não só dentro de Davinópolis, da cidade mais específico, mas mais para a área rural, né? Que é uma área que a gente tem tentado atuar um pouco mais, até pela questão do abandono que essa área vem tendo, né? A gente procura estar ajudando de alguma forma, de uma forma técnica ou de uma forma mais física em loco, ou até mesmo com um bate-papo, né? Com uma conversa. A gente tem tentado ajudar esse grupo, para ser mais específico, o grupo de agricultores, a parte de agricultura do município, mas também a gente tem algumas veias, né, na questão cultural do município. A gente temos alguns grupos de jovens, a gente vem tendo algumas atuações também dentro do meio evangélico, até inclusive com o apoio de alguns pastores, né, que tem apoiado a nossa ideia e tem nos ajudado bastante. Como é que você vê o potencial que existe em Davinópolis e, na sua opinião, o que seria necessário hoje para melhorar esse potencial, gerar mais renda, gerar mais oportunidade e isso ser convertido em qualidade de vida dessa comunidade? Isso é importante essa pergunta, porque hoje, se você falar em potencial, né, se você levar em consideração a posição que Davinópolis ocupa, então estamos aqui a 8 quilômetros de Imperatriz, nós temos o Senador La Roque, João Lisboa, Cumaru, já temos aqui acesso também no Bananal, acesso à BR, enfim, se você levar em consideração essa questão logística, não só isso, mas uma questão de terras que nós temos, uma questão de rio, nós temos o rio Cacau que corta a cidade, enfim, nós temos uma qualidade, né? Só que isso é mal aproveitado. A questão, para você desenvolver isso, você precisa ter uma gestão mais voltada, com mais tato, você precisa ter mais tato nessa questão. Questão de infraestrutura, você tem que dar uma infraestrutura para a cidade, não é fácil, tá? Mas é possível. Você tem que dar um apoio melhor para a questão rural, que nós acabamos de falar. E para você desenvolver, eu sempre bato muito nessa tecla, que uma prefeitura, para ela se desenvolver, ela não pode ser refém desse repasse que vem do governo federal. Ela precisa ter uma economia sustentável. A gente precisa criar mecanismo dentro da cidade, dentro do município, para que ela se autossustente e a partir desse mecanismo a gente consiga dar estrutura não só para esses setores, agricultura e infraestrutura, mas também na questão da educação, né, na questão da cultura, para que a gente possa conseguir trabalhar melhor esses avanços. Davinópolis, embora tenha um comércio, e não é um comércio grande para garantir essa autonomia da cidade, ela também tem uma participação da zona rural, tem uma grande produção de caju, de castanha e de outras culturas. Quer dizer, como é que você vê a ausência do poder público no sentido de fomentar essa produção e essa linha de cultura que naturalmente poderia ser inserido como agricultura familiar no consumo da cidade, das escolas, da própria comunidade? Olha, essa questão da agricultura familiar, eu posso te dizer que ela não existe. Tá? Em Davinópolis não existe. Você pegar e dar um saco de semente para um agricultor e mandar ele se virar, isso não é uma forma de incentivo. Quer dizer, o agricultor ele vai pegar essa semente, ele vai plantar no inverno, mas e aí, acabou o inverno, e o que ele vai fazer? Como é que ele vai sobreviver? Então, para você fazer esse fomento, não é simples assim, não é só você fazer como estão fazendo, como vem fazendo há muito tempo. Você tem que ter um aparato, uma equipe técnica para poder dar auxílio para esse agricultor, para ele poder, na sequência do ano, ele ter meios de sobrevivência. Na questão da participação da agricultura na economia do município. Hoje, por incrível que pareça, a agricultura é o que mais rende, né? É o que mais dá retorno, vamos dizer assim, financeiro para o município. E a parte, né, que está mais abandonada, que a gente tem menos infraestrutura, que oferece infraestrutura e meios para o agricultor produzir. Já a questão comercial, né, dentro de Davinópolis, a gente tem que, a partir do princípio dessa economia que nós falamos, dessa economia autossustentável, nós temos que tentar acabar com a questão informal,
tá? Para que a gente possa dar esse apoio para o cara que tem a empresa aberta, que contrata, que paga o seu imposto em dia. A classe política distante da realidade do povo, porque Davinópolis é uma cidade pequena, tem 24 anos praticamente. Como é que você analisa esse cansaço político dos grupos em Davinópolis? A gente hoje nós temos uma indústria lá, é pouco, mas a gente tem uma indústria de poste. Hoje nós temos dentro do município o Mateus, né, que movimenta um volume de dinheiro muito grande. Claro que se isso fosse feito essa arrecadação fosse feita de uma forma mais clara, vamos dizer assim, claro que isso iria aparecer no dia a dia, né? Mas em relação à questão política, esse abandono, esse afastamento da classe política, isso se dá muito, Paulo, pelaquela questão de que hoje, né, a população vive naquela cultura de não ter a consciência do voto, tá? Então, na época oportuna de você fazer esse exercício, exercer seu direito, muita gente abre mão disso, fazendo a venda dele. Então, essa questão desse afastamento, eu relaciono muito a isso, essa questão da venda de voto, essa questão da pessoa não ter essa consciência. Mas também, por outro lado, a gente vê a negligência, né, dos que foram eleitos com o nosso voto. Então, a gente tem que fazer essa cobrança. Eu até comentei essa semana com um amigo, né, que tive na Câmara. É constrangedor você participar de uma sessão na Câmara. É constrangedor, porque Davinópolis tem tanta coisa para você fazer, tanto assunto, tanta pauta, e às vezes a sessão é encerrada porque não tem pauta. Então, esse tipo de coisa é vergonhoso, não só para a gente, né, mas principalmente para a classe que nos representa. Eu acho que seria o momento de as pessoas colocarem a mão na consciência e entender de uma vez por todas que enquanto a gente estiver fazendo essa escolha com a barriga, a gente não vai mudar. As caras vão ser as mesmas, as dificuldades vão ser as mesmas e a gente vai continuar parado no mesmo lugar. Eu temo por de alguma forma eu ser um pouco mais direto, né? Algumas pessoas podem ver isso como duro, mas não. Eu procuro sempre falar, Paulo, para mentes, tá? Nunca falar para a barriga, porque quando você fala para a mente, você está de alguma forma ajudando o ser humano a evoluir e também você evolui junto. Então eu acho que a gente tem que dar as mãos nesse momento e começar a pensar o que vai ser lá na frente, né? Será que esse dinheiro que a pessoa ganha, né, na época de eleição, vendendo seu votinho, será que isso vai comprar saúde para o filho dele? Será que isso vai dar infraestrutura para que ele possa ter uma saúde melhor? Então, são esses aspectos que a gente tem que levar em consideração. Claro que, o que eu falei agora há pouco, entra muito a questão da negligência das pessoas que nos representam, mas a gente é responsável por essas pessoas, porque somos nós que os escolhemos. Como jovem, preocupado, a gente observa que você tem discutido política, tem buscado politizar por onde você passa. Que contribuição você pretende, por exemplo, sugerir? Você tem um projeto que possa ser disponibilizado para a comunidade, para que essa comunidade, a partir daí, tome contato e procure ter um pouco mais de cuidado e de zelo no exercício do voto nas próximas eleições municipais, no caso da Davinópolis? Olha, essa questão de projetos, é muito cedo ainda para a gente expor essa questão, mas é claro que a gente tem ideias, né? Eu acho que eu tenho pensado muito nessa questão que nós conversamos há pouco, também falamos há pouco, do município ele ser refém da União, né, desse repasse. Eu acho que o mais importante para um município pequeno, Paulo, é ele conseguir focar os seus esforços naquilo que mais tem retorno. No caso, a gente pode focar, a gente pode tentar focar, empenhar um pouco mais de esforço na questão da agricultura, né? Nosso agricultor precisa, mas a gente tem essa questão econômica que se fala, hoje é o que mais se fala, né? Até porque nós passamos por um processo político agora, como você mesmo falou, e bateram muito nessa questão dessa tecla. Em Davinópolis, em todas as campanhas que já passaram, ninguém nunca abordou esse tema. Claro que talvez por falta de conhecimento ou por questões pessoais. Porque quando você fala desse tema, você tem que expor, né, a questão econômica do município, do que o município vive, o que o município arrecada e qual o potencial de arrecadação que esse município tem. Muita gente não entende que é preciso tributar.
claro que de uma forma responsável. Você tem que procurar fazer uma economia justa. Quando você faz isso, a partir desse momento que você consegue fazer essa economia ser justa, com o comerciante, com o empreendedor, com indústrias, com alguém que queira abrir seu próprio negócio, a partir daí você vai conseguir fazer Davinópolis desenvolver. Todo negócio que você tenta abrir está relacionado à economia. Então, se o município ele oferecer uma base econômica boa para o empresário, então a partir daí eu com certeza posso lhe garantir que empresas de fora virão e que pessoas da própria cidade começarão a ter vontade de empreender e sair da informalidade. Como é que a comunidade hoje deve se organizar? De que forma ela pode trabalhar para evitar a repetição desses erros que a gente vê castigando a vida dessas pessoas? Olha, Paulo, não é tão difícil, né? Se você pegar e fizer uma retrospectiva de todos os prefeitos que já tiveram no poder, então você tem aí o primeiro prefeito foi Daniel, hoje ele não pode mais concorrer a nenhum cargo público, foi condenado por desvio de dinheiro, tem que pagar. Nós temos o Juscelino, né? Foi o segundo prefeito, não pode mais candidatar a nada, foi condenado também por desvio de dinheiro, não pode mais, tem que pagar. Nós temos o Chico do Rádio, foi candidato, foi prefeito durante 8 anos, né, do município, foi condenado por desvio, por fraude em licitações, tem que devolver o dinheiro e não pode mais candidatar a nada. Então, eu penso muito naquele ditado, né? Existe um ditado que diz que o filho aprende com o pai. Então, eu fico meio preocupado porque hoje a gente tem alguns candidatos que querem herdar, né, esse patrimônio político. Então, se a gente levar em consideração isso, é muito simples a sociedade saber em quem ela não deve votar. Como é que ela vai se comportar para escolher. Então, eu acredito que as propostas que serão conduzidas por nós, que serão feitas por nós, elas agradarão bastante o povo e serão um diferencial nessa escolha. Claro que temos esses dois lados, né? Temos o nosso lado que temos propostas, são viáveis, não são promessas, e temos o outro lado, que é essa questão da herança que já vem lá de trás, que não é boa, é o que a gente espera que as pessoas elas consigam fazer esse juízo, né? Será que a gente vai querer continuar como era? Ou será que a gente vai querer apostar em uma coisa nova, pensando no futuro? Como é que você vê a juventude de Davinópolis nesse processo que deve ser transformada a cidade? Olha, Paulo, a juventude ela tem um papel muito importante dentro da política, porque é dali que a gente tira, né, novas ideias, que vem aquela força positiva para a gente. Claro que todos têm o seu papel dentro de um grupo e dentro da política em si. Mas a juventude, ela precisa acordar. A juventude de Davinópolis, eu volto a dizer para você, às vezes eu sou um pouco duro, mas é necessário que se fale isso. A juventude de Davinópolis está muito mal acostumada. Posso te dizer isso com certeza. Se acostumaram a festas, né? Vive de festa. Ah, tem que ter festa, se não tiver festa não está bom. Então é festa, bebida e droga. Porque, claro que não nessa ordem, mas você sabe que uma coisa leva a outra. Não estou dizendo que não haverá festa, claro, tem que ter um momento para a pessoa se divertir, mas com responsabilidade. Assim, nós temos que pensar, antes de mais nada, no que a gente vai querer que esse jovem seja amanhã. Tá? Será que a gente vai querer que esse adulto amanhã, esse pai de família amanhã, continue com essa mesma vontade de viver de festa em festa? Porque cultura é uma coisa. As pessoas têm que entender que a cultura não é festa. Cultura é aquilo que uma sociedade ela tem de raiz. Hoje nós temos cultura, sim, temos. Nós temos a festa junina, nós temos os nossos festejos, nós temos os festejos do interior, nós temos o aniversário da cidade, enfim, fora os outros eventos culturais que são nacionais que a gente pode desenvolver dentro do município. Agora, a gente vai procurar, sim, cuidar do jovem, mas criando oportunidade para ele. Nós vamos ter escolas técnicas para ele, nós vamos ter oportunidade de estágio, é um dos nossos projetos. O jovem vai poder estagiar na prefeitura, porque daí ele já vai ver a importância do papel e do trabalho dele, e já vai ver os frutos, né, desse estudo, desse incentivo que a gente vai dar para ele. Se você hoje estivesse na condição de pré-candidato e vir a ser candidato para as próximas eleições, vamos colocar nesse termo,
Que mensagem você deixaria para a cidade de Davinópolis com relação àquilo que você pensa e aquilo que você oferece nessa transformação? Olha, primeiro eu quero dizer que a gente se proporia a tentar mudar o quadro que está aí. Claro que a gente sentiu na pele, né, o que é o abandono, porque nós moramos no interior, a gente sabe o que é um abandono. Mas o que as pessoas poderiam esperar, Paulo, nesse momento, é que a gente não abriria mão do que é correto. A gente não abre mão de fazer as coisas da forma que elas têm que ser feitas. E as pessoas elas têm que entender que Davinópolis não é cofre. Tá? Davinópolis é uma cidade com um potencial enorme de crescer. Davinópolis é uma cidade que tem um povo muito trabalhador, muito batalhador e que isso deve ser respeitado por nós. Claro, a gente vai buscar sempre melhorar a questão social do povo, a vida do povo, porque é para isso que um gestor tem que estar lá, para melhorar a vida do povo através de seus projetos, através do seu trabalho, através de uma equipe que tem por trás dele, sempre respeitando essa questão do que é correto, do que é ético e do que é necessário para se fazer uma cidade melhor e fazer uma cidade crescer. Thiago, eu quero te agradecer por ter participado dessa entrevista no quadro Politicano aqui do nosso portal e desejar que você continue com essa juventude, esse vigor, essa disposição de discutir política e ajudar nas transformações sociais que o município requer, sobretudo com o olho e o foco direcionado para a fiscalização, para a melhor distribuição da política pública. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade que você tem dado para mim e quero dizer à população de Davinópolis que fique tranquila.